No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Escola Judicial do TRT de Goiás promove jornada de estudos sobre a nova CLT. Informalidade no mercado de trabalho faz desemprego cair. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Zanini fala sobre trabalho intermitente, uma nova categoria de serviço criada pela reforma trabalhista. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Escola Judicial do TRT de Goiás promove jornada de estudos sobre a nova CLT. Informalidade no mercado de trabalho faz desemprego cair. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Zanini fala sobre o trabalho intermitente, uma nova categoria de serviço criada pela reforma trabalhista. O Hora Extra está começando agora. Escola Judicial do TRT de Goiás promove jornada de estudos sobre a nova CLT. Operadores do direito se debruçam sobre os possíveis impactos das novas regras nas relações de trabalho no país. Durante 2 dias, a jornada de estudos sobre a nova CLT reuniu no auditório do Fórum Trabalhista mais de 200 servidores e 60 magistrados. Em pauta, as principais alterações da legislação e o impacto das mudanças na rotina da Justiça do Trabalho. Entre os palestrantes estava o juiz Mauro Schiavi, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ainda é um enigma o que vai acontecer. A expectativa de quem fez a lei é que diminuam as ações, que os conflitos sejam resolvidos sem precisar da justiça, mas ainda é um enigma, né? Os professores, os juízes não são muito otimistas quanto à redução dos processos. Só nos 8 primeiros meses de 2017, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região realizou 7 eventos sobre a reforma trabalhista. E nesta jornada sobre a nova CLT, toda a programação foi transmitida ao vivo pela internet. Tânia foi uma das participantes da jornada. Ela é analista judiciário e trabalha no TRT há 22 anos. Para ela, o ciclo de palestras ajuda o servidor a se atualizar sobre o assunto. Ajuda muito, são excelentes esses eventos, porque nós precisamos estar atualizados quanto ao direito do trabalho, quanto a todas as leis, e essa reforma trabalhista é grandiosa. Há importantes mudanças no direito do trabalho e processo de trabalho, e nós precisamos estar atualizados para aplicar no direito do trabalho corretamente. O evento foi organizado pela Escola Judicial, que tem investido em capacitar os profissionais sobre as mudanças nas leis trabalhistas. Ninguém imaginava que essa aprovação fosse ser alcançada tão rapidamente. Então ela veio a lume, nós tivemos que reprogramar os eventos que estavam programados para o 2º semestre, eram eventos mais espaçados, digamos assim, na linha do que vimos realizando no 1º semestre e até o mês de julho. E aí nós tivemos que repensar toda a programação, porque agora nós temos uma lei. A lei é uma realidade, não é um projeto de lei. A lei está em vigência a partir de novembro, portanto nós temos que nos debruçar sobre as normas, sobre os princípios, sobre os artigos, sobre toda a mudança que ela introduzirá no mundo das relações de trabalho. Taxa de desemprego caiu no último trimestre, segundo o IBGE. A melhora, no entanto, foi proporcionada pela informalidade e não pela criação de novas vagas de carteira assinada, como costuma ser esperado. Há um ano, as portas do mercado de trabalho se fecharam para Sander. Depois de ser demitido de uma empresa de segurança, ele começou a correr atrás de emprego na área, mas como nada apareceu, veio a oportunidade de trabalhar como motorista da Uber. Eu trabalhava na área de segurança. E a empresa, conforme eu tinha falado, ela perdeu os contratos, né? Como a empresa é pequena, ela realmente teve que dispensar todos o pessoal da equipe, né? E a partir desse momento que eu fiquei desempregado, começou
né, a crise veio e tudo mais. A partir de 3 meses que eu já estava desempregado, eu comecei a procurar empregos em várias outras empresas, passando por entrevistas e tudo mais, deixando currículo, mandando por e-mail e nada. E até hoje eu não consegui me encaixar de novo no mercado. E um amigo nosso que ficou desempregado também passou por essa experiência, vem passando, chegou em mim e falou para mim, ó, por que você não faz um cadastro? A partir daquele momento eu me cadastrei e me vi naquela forma de trabalho, que não teve como, não estava tendo outro recurso, né? Para mim poder fazer. Aí eu peguei e falei, não, vou trabalhar nisso aí e graças a Deus tem me ajudado bastante. A rotina de Sander é puxada. Começa a rodar na cidade às 6 horas da manhã e só para às 10 da noite, de segunda a sábado. Ele conta que o rendimento é 20% menor do que antes, mas aos poucos está conseguindo se reestruturar financeiramente. Cheguei a passar uma dificuldade no início e vem passando, né? Porque ficaram as dívidas e vira aquele bolo de neve e o dinheiro que a gente ganha é bem resumido, né? Então, praticamente o que a gente vai ganhando, a gente vai tentando suprir as necessidades dentro da casa da gente. Assim como Sander, muitos brasileiros tiveram que se virar para sobreviver nos últimos tempos. Segundo dados do IBGE, o país tem hoje cerca de 13 milhões de desempregados. Mas do início do ano para cá, a taxa de desocupação apresentou uma leve queda, 0,8%. Claro, ainda não dá para comemorar, ainda mais porque os números indicam que a redução do desemprego não se deve à criação de novas vagas com carteira assinada, como era esperado, e sim ao crescimento da informalidade, gente trabalhando por conta própria. Em Goiás também houve diminuição da quantidade de desempregados. No segundo trimestre de 2017, que terminou no último mês de julho, o índice era de 11%. A estimativa teve redução em relação ao primeiro trimestre do ano, que foi de 12,7%. Isso significa que a população goiana desocupada passou de 449 mil para 400 mil pessoas, número maior que a população de Anápolis. Essa foi a primeira queda da taxa de desemprego depois de 3 anos em alta no estado e no Brasil. Mas, segundo o superintendente do IBGE, o cenário ainda não é favorável para o trabalhador. Além do aumento do emprego informal, muitos voltam ao mercado com salários menores e com carga horária reduzida. É que a gente tem um outro indicador que o IBGE chama de subutilização da mão de obra, que sinaliza que nós estamos tendo pessoas, né, empregos que estão sendo gerados, mas as pessoas estão se colocando no mercado de trabalho, trabalhando um número de horas menor do que aquele que elas gostariam de trabalhar, o que a gente chama de subemprego, né? Essa taxa que a gente chama de taxa combinada de desocupação, ela também caiu, mas a gente percebe que ela ainda está alta, né? Ela é bem maior do que a taxa de desemprego que nós temos no estado. A taxa de desemprego normal é de 11%, hoje no segundo trimestre de 2017, essa outra caiu, mas ainda se encontra em 18%. Na opinião do superintendente, a pesquisa sinaliza para uma melhora em vários setores da economia brasileira, mas ainda não há como fazer previsão se o mercado de trabalho realmente voltará a aquecer. É necessário ainda esperar o resultado de novas pesquisas. Enquanto isso, Sander continua na luta à procura de um emprego. No próximo bloco, a advogada Carla Zanini fala sobre o trabalho intermitente, uma nova categoria de serviço criada pela reforma trabalhista. Voltamos em instantes. A reforma trabalhista sancionada em julho criou uma categoria de serviço que até então inexistia nas leis de trabalho, a do contrato intermitente. Agora, empresas podem contratar o empregado para trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período em que prestou o serviço. A mudança está longe de ser unanimidade. Há quem acredite que o contrato de trabalho intermitente seria a regulamentação dos bicos. E para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com a advogada Carla Zanini, que é presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Carla. Obrigada, Fabiola. Eu que fico feliz novamente pelo convite. Como é que funcionará na prática o contrato de trabalho intermitente? O trabalhador vai saber quando trabalhar e quanto vai receber? Então, antes de eu chegar nesse questionamento, né, que o trabalhador, será que ele vai saber quanto que ele vai trabalhar, quanto que ele vai receber, eu acho bom eu explicar um pouquinho para os telespectadores, na verdade, o que vem a ser o contrato de trabalho intermitente. Foi acrescentado um parágrafo no artigo onde trata do contrato de trabalho que prevê
a contratação de empregadores intermitentes, que seria aqueles empregadores com jornadas flexíveis. O que significa? Significa que o empregador ele pode, a partir do dia 11 de novembro, contratar um empregado e esse empregado trabalhar para ele por horas, dias ou meses. Na prática, como que vai funcionar? O empregador vai contratar um empregado, vai assinar a carteira de trabalho dele. No contrato de trabalho dele, na carteira, vai estar escrito que ele é um contrato de trabalho intermitente. E quando ele precisar desse trabalhador, ele tem que comunicar para o trabalhador 3 dias antes. O trabalhador tem 1 dia para aceitar ou recusar. Então, vamos supor que o empregador contratou o trabalhador intermitente, está lá com a carteira assinada, e no mês de dezembro ele manda um comunicado falando, olha, eu preciso do senhor aqui para 17 dias, para trabalhar determinado horário, 17 dias, ponto. Ele manda a comunicação com 3 dias com antecedência, o empregado tem que 1 dia antes falar se aceita ou não aceita. Ele aceitando, trabalhou esses 15 dias. No final desses 15 dias, o empregador tem que quitar com ele o trabalho desses 15 dias, recolher o fundo de garantia desses 15 dias, contribuição previdenciária dos 15, 13º proporcional, férias proporcionais e os acréscimos legais. O que são os acréscimos legais? Se por acaso esse trabalhador trabalhou no horário noturno, se excedeu a jornada de trabalho. Ótimo, terminou os 15 dias, pagou tudo bonitinho, esse empregado vai e fica 35 dias sem trabalhar. Esse período, Fabíola, dos 35 dias, é considerado o período de inatividade. Então, esse período, o empregado não recebe nada. Então, assim, ele não tem segurança com esse contrato de trabalho. Esse é o contrato de trabalho intermitente. Seria, como os operadores do direito estão dizendo, a regulamentação dos bicos? Seria dos freelancers, dos bicos. Porque o que ocorre? Olha, eu, para ser sincera, eu não sou contra o contrato de trabalho intermitente. O que eu acho que tem que modificar a lei, esse artigo novo, né, que criou o contrato de trabalho intermitente, ele não especificou para qual segmento, ou seja, qual categoria que tem que ser. Então, ele deixou aberto para todas as categorias, com exceção dos aeronautas. Se a lei deixa aberto para todas as categorias, não é interessante. Significa que um auxiliar administrativo pode ser por contrato intermitente, se eu precisar ele só por 3 dias, ou seja, qualquer categoria. Por que eu sou a favor se segmentar, se a lei vier a ter uma modificação e segmentar? Porque existem sim categorias que hoje contratam freelancer, o bico, né? Como você mencionou, Fabíola, e esses freelancers e esses bicos, eles não têm a carteira de trabalho assinada, eles não têm nada, eles trabalham totalmente na informalidade. Vou dar um exemplo, um garçom que é contratado para trabalhar 2 vezes no mês, a cuidadora que vai no hospital e eu contrato ela só 3 vezes ao mês. Elas não têm nada, não têm garantia. Uma empresa, por exemplo, que faz montagem de show, que às vezes contrata para montar um palco 15 dias. Então, eu acho interessante. Outras categorias, não. Então, por isso que talvez comentem aí que está regulamentando os freelancers, né, ou os bicos. Muitos também dizem que seria a precarização do contrato de trabalho, podendo ocorrer fraudes ou até mesmo a pessoa ser demitida e ser contratada sobre essa forma, não é isso? É uma preocupação muito grande, porque exatamente no ponto que eu coloquei anteriormente, Fabíola, a lei, ela não colocou, por exemplo, qual que é o segmento? Só pode para os segmentos de turismo, bares, hotéis e restaurantes. Ela não colocou isso, ela abriu. A exceção que ela colocou foi os aeronautas. Então, essa foi a primeira falha, ou seja, pode ocorrer fraude de forma geral. Segunda falha, a lei não colocou, ela só colocou que o trabalhador intermitente é aquele que trabalha por horas, dias ou meses, mas ela não colocou. Qual que é o número máximo ou mínimo de horas para ser considerado intermitente? Qual que é o número máximo de dias ou de meses? Ela deixou isso aberto. Então, qual que é a preocupação que nós temos? A preocupação é que nós sabemos que no Brasil nós temos empregadores que são sérios. Assim como nós sabemos que são empregadores, que existem empregadores que têm sempre aquele jeitinho de estar querendo burlar a legislação. Ou seja, aquele legislador que quer burlar, fazer uma demissão em massa e falar, vou contratar o trabalhador intermitente. Então, pode haver uma precarização, mas temos que olhar que é com cautela, porque o Ministério Público do Trabalho, com certeza, vai ser atuante para verificação de fraude. E outra, a lei, quando ela falou do contrato de trabalho intermitente, ela fala que existe um período inativo. Não colocou qual período inativo. Então, vamos colocar que tem uma demissão em massa e não existe inatividade, aí eu já entendo que não é um contrato de trabalho intermitente. Então, o empregador tem que ter muita atenção
com esse tipo de contratação. E no caso, por exemplo, como ele não se estabeleceu limites, né, de dias de trabalho, meses, ele pode ser confundido com outro tipo de contrato temporário, contrato por prazo determinado, não é isso? Exatamente. O que acontece? Por exemplo, o trabalho... Vamos dar um exemplo aqui do trabalho temporário. O trabalho temporário, ele teve uma modificação também, junto com a lei da terceirização, e antes ele poderia ser 90 dias, né? Agora ele é 180 dias. Então, ele tem aquele período pré-definido, podendo ser prorrogado. Então, existe uma lei específica para o contrato de trabalho temporário, até porque este contrato ele é uma relação triangular. O trabalhador temporário, ele tem que ser contratado via de uma empresa especializada que cede a mão de obra ao empregador. Mas como a lei ela não definiu que no contrato de trabalho intermitente, por exemplo, ela deveria ter colocado, não pode ser feito contrato de trabalho temporário, não vale para o contrato temporário, ela não colocou. Ela deixou vários pontos de interrogação. Então, eu acredito que nós vamos construir muito esse contrato de trabalho intermitente. E acredito também, Fabiola, que o governo virá aí com uma emenda, uma proposição para estar alterando, para estar complementando o que nós entendemos como lacuna no contrato de trabalho intermitente. Com certeza, né? E qual seria para a empresa, nesse caso, a vantagem, né, dela contratar um trabalhador intermitentemente, né? Se ela pode, no lugar dele, contratar um autônomo. Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Hora Extra está conversando hoje com a advogada Carla Zanini sobre o novo contrato de trabalho intermitente. Não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Carla Zanini sobre o contrato de trabalho intermitente trazido pela reforma trabalhista. Qual seria, no contrato de trabalho intermitente, a vantagem para a empresa, já que ela tem que pagar todos os direitos depois de 15, 20 dias, 2 dias de trabalho, sendo que ela poderia contratar, no lugar, um empregado autônomo? Então, vamos lá. O trabalhador autônomo é aquele trabalhador que não tem subordinação, tá? Ele pode ser substituído, ou seja, ele está fora do artigo 3º da CLT. O que o artigo 3º da CLT fala? Quem que é empregado? Empregado é aquele que exerce serviço de forma subordinada, ou seja, ele recebe ordens, ele tem que cumprir as ordens. Resumindo, né? O trabalho dele é pessoal, ou seja, ele não pode ser substituído, não é eventual, ou seja, é uma atividade, acontece sempre, e a contraprestação, ou seja, a natureza salarial, ela vem do empregador. O autônomo, ele pode ser substituído, ele não tem subordinação, então é bem diferenciado. O contrato de trabalho intermitente, o empregado, ele assina a carteira. Então, o empregador não pode confundir, em hipótese alguma, um trabalhador intermitente com um trabalhador autônomo. Porque se ele pensa, eu não vou, então fazer a contratação do intermitente, porque agora tem um artigo 452B, salvo engano, que fala do trabalhador autônomo, só que depois esse trabalhador autônomo pode vir ao judiciário e pedir vínculo de emprego, comprovando que ele trabalhava de forma pessoal e trabalhava com subordinação. Ou seja, o ônus pode ser maior. Então, é bem diferente. Com relação ao contrato de trabalho intermitente, o requisito da não eventualidade para formar-se o vínculo de emprego foi mitigado? Na verdade, o que eles colocaram no contrato de trabalho intermitente? Falou que é aquele trabalho que não é contínuo, ou seja, não tem, é de forma eventual, tá? E ele é contratado por horas, dias ou meses. Então, realmente teve essa mitigação. Mas foi que nem eu comentei nas perguntas anteriores. Eu entendo que essa mitigação ela é boa para determinadas categorias, para outras, não. Sim, e sem salário fixo, né? Sem previsão de quando vai trabalhar e quando vai receber, o empregado tem que arrumar outros contratos intermitentes, né? Seria essa a realidade daqui para frente? Isso. Então, o trabalhador em contrato intermitente, essa é uma outra característica. Ele pode ter vários contratos de trabalho. Então, ele pode trabalhar por empregador A, ele pode trabalhar por empregador B, por empregador C. Essa característica, para ele exatamente não ficar sem trabalho naquele período de inatividade. E o contrato prevê uma multa a ser paga pelo trabalhador em caso de não comparecimento, né, quando convocado.
Então, o que ocorre? Quando o empregador ele vai contratar, vai acionar, né? Ele vai notificar, na verdade, ó, eu preciso do senhor para executar um trabalho durante 15 dias. Aquele exemplo que eu dei. Ele tem que avisar o empregado 3 dias antes. Ok. O empregado tem 1 dia antes para dar o aceite. Se o empregado concordar em prestar aquele serviço, ele tem que ir. Se ele não for, ele tem que pagar 50% de multa daqueles 15 dias que foi pactuado. O mesmo ocorre com o empregador. Se o empregado deu o aceite, ele chega lá e o empregador fala, olha, cancelei, o empregador também tem que pagar a multa de 50 dias daquele período que eles tinham combinado, os 15 dias ou 10 dias, daquele que ele foi convocado, digamos assim. Isso seria viável por parte do trabalhador, que seria a parte hipossuficiente? Eu acredito que não é viável. Olha, essa questão de contrato de trabalho intermitente é muito interessante. Eu estudei um pouco a respeito. Por exemplo, na Inglaterra é chamado de contrato 0 hora, né? Estados Unidos é o contrato por hora. E eu estudei muito a legislação portuguesa. E é muito interessante como eles fazem o contrato, lá é a jornada flexível. É muito interessante como a legislação portuguesa lida com a jornada flexível. De que forma que ela faz? Quando ela convoca o trabalhador, o trabalhador já é ciente se ele vai trabalhar no período matutino ou vespertino, sempre. O trabalhador ele tem um mínimo, ela garante um mínimo de horas mensais. O trabalhador ele tem pelo menos o mínimo que ele vai ganhar mensalmente, não só a garantia do que ele vai executar, mas o garantia do que ele vai receber. O que, infelizmente, não ficou claro aqui pra gente. Então, você imagina um trabalhador, eu contrato ele por 15 dias, vamos dizer que ele não tem mais nenhum outro contrato de trabalho intermitente, o período que ele ficar inativo, o que ele vai receber? Como que ele vai sustentar a família? Como que ele vai se programar? Aí é uma coisa até para o empregador estar preocupando. Está colocando realmente, para ver assim, será que é viável colocar na minha empresa um trabalhador que vai executar uma prestação de serviço, a atividade dele, desmotivado, pode até ficar doente. Hoje o nível de suicídio no ambiente de trabalho é altíssimo. O que isso vai ocasionar? O que o empregador quer? Ele não quer a produção? Ele não quer um empregado feliz? Então ele tem que fazer muito bem esse balanço. E nesse sentido, pode haver um movimento de demissão em massa de trabalhadores a partir de 11 de novembro, quando entra em vigor esse contrato de trabalho intermitente, para serem substituídos pelos contratos intermitentes? Então, vamos lá. Foi o que eu comentei antes, né? Existem empregadores de boa-fé, existem empregadores de má-fé. Eu acredito que existem empresas que possam estar, né, fazendo essa demissão em massa para estar contratando trabalhador intermitente. Mas daí eu pergunto, essa empresa está verificando os requisitos do trabalho intermitente, que é o período inativo, ele não pode ser contínuo, ela está verificando isso? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou contratar, por exemplo, um trabalhador intermitente que vem na minha empresa todos os dias? Já não é um contrato de trabalho intermitente. Então, está sendo bem assessorado isso? Não. E eu tenho certeza que o Ministério Público do Trabalho vai estar fazendo fiscalização árdua em cima disso, exatamente para evitar esse tipo de fraude. E a Justiça do Trabalho também pode fazer uma nova interpretação, né, da lei. Com certeza, muito vai ser construído, Fabíola. Muito será construído, até porque tem pontos inconstitucionais, porque não segmentou, não falou qual é a categoria, não delimitou, a questão do salário mesmo, não falou qual que é o mínimo, o máximo que ele ganha, quer dizer, um empregado ele fica totalmente à mercê de falar, peraí, quanto que eu vou receber? Né? O que ele estipulou é que quando eu contrato o empregado, ele não pode ganhar o valor da hora que o empregado normal da empresa recebe. Mas qual que é a garantia que ele tem? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muito será construído juridicamente. Ok, doutora Carla, muito obrigada pela entrevista sobre os esclarecimentos do contrato de trabalho intermitente. Eu que agradeço, Fabíola. Obrigada. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Nós conversamos hoje com a advogada Carla Zanini, que é presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, sobre o contrato de trabalho intermitente. Até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais.